Só que eu queria dar mais um passo atrás pra gente entender como é que você conheceu o seu atual marido americano. É muito interessante. Eu acho interessante perguntar para as pessoas brasileiras que são casadas com americanos, porque sempre tem alguma história engraçada, porque são culturas diferentes. Então vamos lá. Bom, eu não falava inglês, né? Assim, eu tinha um vocabulário bom, mas eu sofri tipo um bullying, né? A minha professora de inglês no Brasil, eu criei tipo um trauma de inglês. Quando eu fui trabalhar em Massachusetts... Bullying como assim? Fala aí, como é que foi? O que é bullying em português mesmo? Desculpa. Não é bullying, é bullying em português mesmo, né? A galera já chama isso. Eu comecei a fazer inglês. E eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Hoje eu adoro. Hoje eu prego em microfone. Deus fez eu sou outra pessoa hoje. Mas naquela época, você falasse assim, fala em público, vai na frente da sala. Eu não ia. Na minha infância, minha adolescência, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu tirava 10 na escrita, dia de prova oral eu adoecia. Depois eu descobri que isso era emocional. Isso foi na fase adulta. Resumindo, então, você perguntou do grupo, né? Não, como que chegou no americano? Não, como é que você conheceu o seu marido? Aí eu peguei e falei assim, bom, o único jeito de eu aprender inglês é eu casar com um americano. Você casou só para aprender inglês? Eu falei, Senhor... Aí eu orei, né? Fiz aquela oração forte. Falei, Senhor, o Senhor tem que me ajudar. Porque eu não falo inglês, né? Como é que vai ser? Mas eu conheço muitas amigas. Já fiz até profile com uma amiga minha que ela aprendeu português e casou com ela com Translator lá, o Google Translator. É difícil, é um desafio. Você que tá me ouvindo aqui, não pense que é fácil. Dá pra casar, mas a gente passa uns apuros, né? Uns apuros grandes. E voltando ao meu marido, eu decidi, bom, vou aprender inglês e eu, pronto, não vou casar com um brasileiro. O trauma que eu tenho, porque quando um americano chegava no salão da minha irmã, eu corria, chamava minha irmã. Good morning. Era nesse nível? Era nesse nível, eu tinha pânico, porque a professora, eu fui falar, era um diálogo, voltando à minha professora, no meu trauma, a professora, vai lá, Nalva, né, e era eu tinha um diálogo pequenininho, eu cheguei na frente da escola, da sala, eu não falei nada, sabe quando você congela? Eu travei. E a abençoada virou, como é que você quer aprender inglês na frente da sala? Você não consegue nem falar boa noite. Aquilo dali, né, eu não vou chamar ela, chamar de abençoada para não dar outro nome. Para não falar outra coisa, mas assim, fica no inconsciente. Não pode ser um professor, né? Não tem treinamento. Não tem, isso, né? E ela me traumatizou. Realmente o meu brilho veio da professora. E eu nunca mais voltei. Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Chegando na América, eu falei, agora vai ter que ir, né? E estudava em casa e colocava a fita, trabalhava com headphone, fone de ouvido. Mas o meu era o trauma. Quando você tem um trauma, você pode se preparar o tempo que for, que na hora você congela de novo. A flora, né, ali. Bom, aí eu peguei, falei, vou casar com um americano. Peguei, comecei a orar, falei, Deus, eu vou pôr algumas coisas aqui para esse casamento acontecer, né? Primeiro, tem que ser amor à primeira vista. Porque o inglês não vai dar para levar para o altar. Entendi. Não agora. E eu quero casar com um americano. Então, fiz aquela oração forte, fiz o profile lá. Interessante que eu entrei no POF, não entre no Plenty of Fish, que é um site gratuito nos Estados Unidos. Eu não conheço. Que é avacalhado. Como é que é o nome? Plenty of Fish. A gente fala POF, né? E eu não sabia, tem até saídas lá, meio, né, mulheres meio assim, diferentes, né? Mas assim, é um site que não é muito bem visto. Diferente como assim? Tem até programa nesse. É? Eu sei que todo site tem, porque você não tá ninguém escreve na testa, eu sou garoto de programa, né? Claro. Mas esse é mais declarado. Eles aceitam fotos sensuais, por exemplo, o Christian Mingus, que é o que eu entrei depois, você manda o profile pra eles, e se a foto estiver mostrando, eles cortam a sua foto. Eu sei, é feito uma análise antes. Uma análise. Sei. O POF não. Você joga lá. Vai, Corinthians. Vai. E eu não sabia, né? E eu crente que eu tava crente no lugar bom. Você não sabia, né? Você foi no que era mais popular. Georgia, né? Você foi no que era mais popular. E o meu marido também entrou, porque ele também, né? Ele tava lá também no não sabia, né? Entendi. Eu lembro que eu marquei um date, né? Só um intervalo aqui na frustração, né? Que eu quero... Realmente a gente paga um preço. E eu marquei um date, a gente marcava no café. O encontro. Os encontros, né? O encontro. Às vezes eu falar assim, é hábito. E eu marcava no café porque não tinha que pedir comida, não tinha que ficar muito tempo, porque o inglês acabava na primeira, né, 20 minutos. E teve um que virou pra mim e falou assim, você desculpa, mas você devia voltar pra escola. Eu falei, nossa, que homem grosseiro. Não é esse que eu vou casar, não. Não é esse o que Deus tem pra mim. Cheguei em casa, chorei. E eu sou assim, eu choro 2 dias, depois de 2 dias eu sou igual a Jesus. Eu ressuscito, fica né? Sai das cinzas. E eu falei, quer saber, agora vai ser um desafio. Eu vou casar com um americano. Aí continuei lá. E com o meu marido, até então, por exemplo, eu escrevia e ficava offline. Mesmo eu estando online, eu tinha que ficar offline. Eu colocava lá no cantinho que eu estava offline. Porque
eu não sabia, né? E ele escrevia, né? Meu marido, ele é IT, então ele escreve muito bem. Eu falei, gente, ele é o quê? Que é IT? Ele trabalha com computação. Ah, né? tá. TI que a gente fala no Brasil. Tá, entendi. Aí, eu só sei que eu falei, gente, mas o que você não tá falando? Aí ele mandava, né? E eu respondia, mas eu respondia 2 horas depois, fazendo charme, mas o charme era não saber. Eu tinha que pegar o Google, e o Google a gente sabe que não transmite o traduz. Hoje até que tá bom, mas na época era bem diferente. É palavra por palavra. Tem coisa que hoje, convivendo com eles, que é grosseiro você falar, entendeu? Sim. Porque o Google, ele traduz, né, table é mesmo. Literal. Mas vamos supor que o americano é igual set, é colocar, né? Colocar a mesa, put set, né? Então é diferente, né? Então tem coisa que é certo, a tradução, que o Google não vai traduzir errado, mas não é o que eles usam. Ah, mas eles sabem, né? Eles sabem que a pessoa tá aprendendo. Não, mas o americano, eles têm, não vou dizer uma dificuldade, mas quando você foge do que ele fala, parece que eles fecham. Eu não sei nem que eu dou pra... tem coisa... Eu nunca parei de prestar atenção. Eu vejo meu marido, às vezes eu tô falando, ele falou, mas se eu tô falando o pão na mesa, não interessa se é set ou put, né? Então você vai... Mas eles têm, né? Eu já observei. Eles não é igual a gente, que a gente tem, parece que deixa passar. Jogo de cintura deixa pra lá, Tá, aí eu fui, entrei no site, ficava... né, online, offline, porque ele mandava e eu tinha que traduzir, né, e o Google não ajudava muito. Tá, o primeiro date, enrolei ele mais ou menos 2 meses no site, porque ele tinha que interessar por mim, eu tinha que mostrar algum conteúdo que eu não tinha, né, pessoalmente, né. Aí eu criava umas frases prontas, lia algumas coisas, jogava lá e respondia depois, tá. Primeiro date, aí eu pensei, né, vou ter que... Orei, né? Fiz uma oração forte, né? Falei, Senhor, agora é nós dois, porque esse homem tem que apaixonar agora. Agora vai. Falei, uma oração forte. Eu falo assim, pra você casar com um americano sem falar inglês, você tem que ter fé e cara lisa, né? E eu orei, falei, Senhor, tem que ser amor à primeira vista. E eu pedi 3 coisas pra Deus. Eu falei, eu sempre achei muito bonito homem de ombro largo, né? Não sei se é alguma coisa. Tem que ser cristão, porque eu acredito que relacionamento, né? O que a gente é mais fácil, né? A pessoa da mesma religião. Se você, por exemplo, se você quer ir pra igreja católica, vocês vão junto, por exemplo, eu gosto de ir pra igreja evangélica. Se você é espírita, você tem que ir, né? O que a Bíblia ensina, facilita, né? Facilita, porque dá muito problema. E eu falei assim, tem que ser cristão, americano e ter ombro largo. Né? Porque fisicamente você não vai casar com o espírito da pessoa, né? Tem às vezes no meio cristão tem uma coisa, né? Vamos orar. Não, você tem que orar, mas você vai beijar, você não vai beijar o espírito da pessoa, né? Claro. Então tem que ter aquela química, né? Lógico. Começa coisa, pela... Afinal é um casamento, né? Começa pela questão física. Aí eu falei, eu acho bonito. Tá, né? Coloquei... Aí ele falou assim, não, vamos... E a gente descobriu no profile, porque eu coloquei assim, olha, eu gosto de ir pra igreja, eu sou rato de igreja, não bebo, não fumo, né? Eu não bebo nem água com gás, olha o nível da loura aqui. É mesmo? Eu não gosto de cerveja fedida, vodka. Eu tomo uma batidinha, mas nunca gostei. Não é porque hoje eu sou evangélica, não, nunca bebi, não gosto de beber álcool. Claro, é um direito seu. Eu nunca gostei, nem quando eu não ia, não é a igreja, porque as pessoas falam, a igreja te mudou. Conheço muita gente que não é cristão, mas não gosta de beber. De álcool. Cigarro também. Não, cigarro. Tal. E eu falei, Deus, não, né, não, é um cristão que não bebe, não fuma, né? Que gosta de igreja. Todo domingo eu sou rato de igreja. Claro. E eu coloquei isso no meu profile. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu cada falei, um você vai pegar o pacote. A minha bag é ir pra igreja todo domingo. E tinha gente que respondia assim... Tem nada de errado. Você quer um padre? Eu falei, não, como eu sou evangélica, eu prefiro um pastor. Sim. Mas eu não bebo, então você não vai... Nem eu quero perder meu tempo e nem o seu. Resumindo a história do meu marido. Tá. Aí a gente descobriu que frequentava North Point, porque quando eu decidi que o meu alvo era aprender inglês, eu fui pra igreja americana. Você tava lá, não entendia nada, mas tava lá, a música, você sente a presença de Deus e tá. Aí eu falei, bom, vou marcar o primeiro encontro na porta da igreja, porque a igreja é muito barulhenta. Vai ser amor à primeira vista, que eu já tinha combinado com o meu senhor, né? Ele vai olhar pra mim, vai apaixonar. Aí, Liliane, eu fui pensa numa loura, né? Nossa, eu fui me achando. Dá uma produzida boa. Eu fui com certeza, eu não tava me achando, não. Aí arrumei tudo, arrumei o lourão. E fé, né? E falei, né? Falei, vamos cuidar do natural, né? Porque ninguém... Arrumei o cabelo, cheguei e orei. Falei, Deus, agora é a parte espiritual. Esse homem tem que apaixonar à primeira vista, porque não vai dar pra conversar muito. E eu, né, dando uma desperta, né, nosso jeitinho... O pessoal tava tocando, né? Aquelas igrejas americanas são muito barulhentas, né? E eu fui conversando com ele e andando com ele pro lado do barulho. E ele olhou pra mim, sabe quando você vê assim? Eu falei, pronto, vou pra galera.
vi na cara dele que ele gostou, e ele riu, assim, me achou interessante. E eu decorei as perguntas que eu ia perguntar, lógico, né? Né, o que você trabalha, não entendi as respostas muitas vezes, fingia que tava entendendo. É bom pra galera ver que passa aqui, né? Que a galera passa. Não, e foi interessante, porque ele, depois que a gente conversou, né, que eu abri, né? Depois que eu vi que ele ia interessar, aí eu falei, agora eu vou abrir o jogo. Falei, olha, meu filho, eu não sou fluente, mas isso foi depois. Você não vai, né, entregando o peixe assim, que a pessoa vai embora, né? Deixa devagar, aos poucos, gente tem que ter, né, experiência da conquista. E, né, e a gente ia andando, Fábio, e eu ia puxando ele pro lado das músicas. É, né? pra não ter que conversar muito. Não ter que conversar muito, ele achar que não aí, galera, macete, conheça seu pretendente num show. Se você não pode falar inglês fluente, vão pra um show de rock barulhento. E eu cheguei, e eu caminhava com ele assim, né? E ele fazia uma pergunta, eu respondia errado, e ele entendia errado, achava que era o barulho. Aí ele foi, e eu dei um jeito de acabar logo ali, né? Porque ele era o primeiro amor, né? Só pra, amor, pra ele ver. Apaixonar à primeira vista, né? Tá, foi embora, né? Quando eu cheguei em casa, ele falou, tava muito difícil, eu não entendi muito, tava muito barulho, né? Eu falei, tava muito barulho. Né? Demais. Premeditadamente. Leve para um lugar barulhento. Eu gostei muito de você, achei você uma mulher muito bonita, muito assim, muito alegre, né? Muito espontânea. E o pouquinho que eu decorei, porque eu decorei as frases, aí eu, né, com esse meu jeitão assim, só sei que foi pra galera, né? Aí ela apaixonou. A primeira vez disse que me achou assim, interessante, queria me conhecer. Falei, ok. E o segundo date? Aí. Aí não tinha mais barulho, não. Eu tô demorando muito no processo, você me fala que a história é meio longa. Aí, né, fomos pro segundo date. Aí eu fui pensar o segundo date, né? Porque como é que eu ia manter o inglês que eu não tinha, né? A beleza interior é fluida em português. Em inglês, ninguém vê minha beleza interior, né? É verdade. Aí eu fui pra internet, né? Como manter uma conversa quando você não é fluente. Aprenda aí, galera. As moças, as mulheres que querem casar com americano e não falam inglês. Não precisa falar. Aprendam aí o método Nalva de conhecer o americano sem falar inglês. Primeiro, vá para um local barulhento. Isso, anota aí, número 1. Segundo passo. Esse passo. é muito importante. Vamos lá. Só levar pro cinema, que aí vai ficar todo mundo calado prestando Mulheres atenção no filme. solteiras que querem casar com americano e não falam português. Aprendam aí. Aí, o que eu fiz, Fábio? Eu comprei uma caixinha. E eu peguei as perguntas, sabe aquelas perguntas de psicologia que eles ensinam até no site, quando você vai conhecer, não sei, aquela entrevista, né? Quantos anos você tem, né? Tá naquela coisa. O americano já gosta muito disso, né? What are you doing? Né? O que você faz para viver? Aquelas perguntas meio de entrevista de emprego. E eu fui no Google, né? E pus em português primeiro, né? Como ter uma conversa agradável, se você não é fluente na língua. E vi algumas coisinhas lá. Aí eu fui pra psicologia, né? Que tem, assim, perguntas interessantes quando você tá num date. Em português mesmo. Sim. Aí pergunta, assim, o que marcou sua infância? Porque você traz o emocional. Olha, mulheres interessantes, isso é profundo. O que marcou sua infância? É mesmo. Porque isso traz a você o que foi mais importante. Então a pessoa sente assim que você não é, né? Tá perguntando de carro, né? Falar de puxa uma série de coisas juntas. E vem que você conhece realmente. E também isso não é só uma coisa fake, uma coisa falsa, não. É uma coisa que leva para uma conversa mais profunda. O que eu fiz? Pedi para minha filha traduzir as perguntas. Sim. Pus tudo lá em inglês. Decorei as perguntas. Segundo passo, você tem que decorar. E a pronúncia. Gravava eu falando lá e a pronúncia e tal. E as respostas, é claro. Né? Você tem que decorar a resposta, né? Porque lá tem, né, as possíveis respostas, né? Aí o que eu fiz? Caramba, até as possíveis respostas. Claro, porque como é que eu ia levar uma conversa? Aí ele falou assim, olha, eu tô patinando, meu marido, ele gosta muito de esporte, ele patina a distância, sabe? 17 milhas, mais ou menos 34 quilômetros, né? Por aí, eu não... Ele é esportista mesmo. Então ele falou assim, olha, eu vou patinar 15 milhas. Mesmo? Patins de distância, tá? Pela corrida. Ele corria, mas ele teve problema no joelho e ele não gosta de andar de bicicleta. Então eu ando de bicicleta e ele não patins. E ele não patins. Pra me acompanhar ele, na lourinha aqui. Que da hora. Perde o fôlego. Mas assim, ele é um atleta, né? Aí ele falou, eu vou patinar 15 milhas em Roswell, que é onde a gente mora, né? E você quer me encontrar lá? Aí eu falei assim, olha, essa semana eu não posso, porque eu não tinha preparado a caixinha, né? Essa semana eu tô meio busy, né? Eu tô meio corrida ocupada. Aqui. Mas semana que vem a gente vai. Aí foi uma semana decorando as perguntas e respostas. E outra coisa... Eu tive que manipular a conversa, até ser muito educada, porque se ele fugisse das perguntas, eu não sabia. Né? Tinha que ser sabe, cartilha. Tinha que ser tudo dentro do... Acabou as perguntas, hora de ir embora. Tinha que ser matemática. Não, e eu pensei, né, gente, esse negócio tem que dar certo, né? E eu orava, aquela oração forte, Senhor, continua. Aquela oração mesmo, forte, com fé. Eu ia, né, com fé, esse negócio vai dar certo. Tá certo. Mas eu me preparava naturalmente, né? Não chegava lá, arrumava o cabelinho, colocava uma roupa assim, né? Que a gente tem que cuidar, né?
Claro, aparência, lógico. Né? Isso vale pro homem também. Usava um perfume bom, né, meninas? Usa um perfume bom que faz... Bom, aí no segundo date, aí eu levei o papelzinho e falei assim, olha, você começa. E como eu tinha decorado todas as perguntas e as respostas, aí ele falava, né, aí eu falava a minha, né. Aí eu falei, olha, vamos concentrar na caixinha, porque, né, pra não ficar muito, né, muito tempo, assim, a gente não perder o propósito da brincadeira. Ah, você levou literalmente uma caixinha? Levei uma caixinha, olha aí. Uma caixinha bonitinha, e joguei as perguntas tudo em inglês, traduzida, decorada. Dica número 2, leve uma caixinha de perguntas. Já com as perguntas, pra ele não fazer perguntas diferentes. Perguntas interessantes, né? A número 1, primeiro encontro no local barulhento. A número 2, no segundo encontro, leve uma caixinha de perguntas e respostas. Claro. E decore, né? E a pronúncia, né? Porque mesmo que a gente, por exemplo, hoje eu vejo que mesmo eu estudando, o nosso sotaque é tão forte que às vezes eles não entendem. Tem palavras que eu falo, meu marido, o que você tá falando, Rani? Eu falei isso, aí ele olha assim, sabe? E como eles são muito educados, muitas coisas eles deixam, passar, né? Você vê na cara do americano que ele não tá entendendo, mas ele não fica te torturando, né? Ele pula. Porque são acostumados com o estrangeiro aqui também e tal. Acaba que deixa. Bom, aí ele puxava a pergunta, eu respondia, tá... Só sei que nosso date durou 30 minutos. E quando ele fugiu do assunto, eu não foge do assunto. Não, pra cá. Foco na caixinha. Foco naquilo, a gente tá... Foco na caixinha. E foi muito bom, né? Eu acho assim que Deus abençoou, né? A criatividade do date, né? E nós fomos pra um parque, né? E coincidentemente, o café tava fechado, que foi até aqui em Rosa. A gente até vai lá de vez em quando e ri, né? E ele falou assim, nossa, eu achei que você tava tão bem no inglês. Aí eu ganhei o inglês que eu não tinha, porque tudo que tava lá eu estudei. Sim. Era uma sala, uma classe, né? E esse foi o segundo date, né? Aí a gente continuou conversando, aí eu tive que abrir o jogo, né? Que não sabia. Aí eu não podia mais ficar perguntinha. Como é que foi como é que foi a reação dele quando... Aí eu peguei um dia, a gente tava, né? Ele falou assim, não, vamos jantar. Aí eu falei, hoje vai pegar. Então, dica 3, mulheres, dica 3, abram o jogo no terceiro encontro. Eu não lembro se foi bem o terceiro, mas assim, não tinha como mais. Foi logo não tinha próximo, mais, né? E eu falei, não vamos jantar não, porque jantar levava muito tempo, né? Vamos tomar um suco. Né? Tinha que ser tudo cronometrado, diretora. Eu falei, gente, ele não vai aguentar, eu não vou entender, né? Eu falei, não, vamos tomar um suco. Certo. Aí a gente tomou um suco e tal, vamos caminhar no parque. Aí a gente começou a falar de patins. Aí eu não perguntava muito, deixava ele falar, né? Ou então pegava algumas frases, fala da sua infância, do seu trabalho. Aí ele falava, não entendia nada. Né, e sorria, né? Que eu falei que a gente tem que ter fé e cara lisa, né? Sim, por aí. Cara lisa pra enfrentar os constrangimentos. E foi, aí eu contei pra ele, olha, eu não sou fluente, você já viu. E ele falou assim, não, eu te ensino. Olha aí. E uma coisa que eu quero dizer para as mulheres que estão assistindo é, quando a pessoa gosta de você, ela te ensina a língua. O meu não me ensina, ele fala que me ensina, mas ele falou, não, eu tenho paciência. Eu gostei muito, você tem uma alegria, que é uma coisa que a gente tem muito que o americano não tem, que é um desafio que eu vou falar. A gente é muito alegre, a gente é muito espontâneo, né? A mulher brasileira, né? Eu tenho um amigo, né? Ele é americano, só que ele fala português. Ele casou com minha amiga brasileira, ele fala que depois que ele namorou uma mulher brasileira, ele não quis. Ele conheceu no college, namorou 3 meninas e casou. Ele falou assim, não, depois que eu conheci a mulher brasileira, eu não quis casar com uma americana. Você sabe que uma vez eu, conversando com marido de uma amiga minha brasileira, ele é americano, a gente tava conversando, assando carne lá na varanda, e falando sobre isso, né? E eu falando que eu achava muito legal o jeito do americano, essa agradabilidade que o americano tem, conversar com a gente. Ele virou pra mim e falou, Fábio, você quer saber de uma coisa? Isso tudo é falsidade. Americano é falso. Ele falou desse jeito, não, ele falou de um modo pesado. Ele falou assim, ele falou nesse sentido, mas não todo americano, é claro. Ele falou assim, na maioria, né? Porque ele quis dizer o seguinte, nós brasileiros, a gente quando é legal com a pessoa, a gente normalmente tá sendo espontâneo. Americano é muito diplomático, entendeu? Então quando os americanos conhecem as mulheres brasileiras ou vice-versa, eles ficam encantados, porque eles veem que a gente... Sinceridade, né? Exato. Porque o americano, ele é agradável, ele não te maltrata, mas ele também não faz muita questão de além da... Ele faz o que tem que fazer. Faz, né? O básico. O básico. Não é brasileiro. O social, vamos dizer assim. Pronto, você conseguiu dar o nome certo. É isso aí. O americano, ele faz o social, mas não espere muito além daquilo. Ele chega, olá, tudo bem, né? Vamos botar em português. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Ele vai te cumprimentar, mas ele vai... e aí, como é que você tá? Qual o time que você torce? Igual a gente tá na parada de ônibus no Brasil, a gente já começa. Você mora onde? Você conhece fulano de tal? Já alonga o assunto. Dificilmente você vai ver isso aqui, né?
Então ele quis dizer justamente isso, que esse espírito brasileiro de ter essa camaradagem, entendeu? A gente encanta. É mais espontâneo. Espontâneo, né? Eu acho positivo uma coisa. Hoje, quando eu mudei para cá, eu era muito crítica à cultura americana. Mas quando eu aprendi a conviver com eles, eu acho assim, toda cultura tem coisas boas e coisas ruins. A do Ocidente, né? Lá do Oriente, lá, né? Aqueles países que tortura mulheres, que tem que... Não, tô falando assim da cultura normal, sim, né? Tipo assim, pessoa, no mundo civilizado. No mundo civilizado, no mundo ocidental, vamos se chamar. Eu acho que tem coisas boas, mas eu vejo um pouquinho diferente isso que ele fala. Pode ter um pouco de falsidade? Tem sim, porque tem gente falsa em tudo quanto é canto, né? Isso. Mas o que eu vejo, eles são... Uma coisa que eu acho uma qualidade na cultura americana. Eles são mais educados que a gente. Sim. Isso eles são. Então, eles não querem te constranger. Eu vejo muito por isso. Tem os falsos, sim, né? Lógico, todo canto tem gente falsa e gente, né, sincera. Mas, assim, o que eu vejo no meu marido, por exemplo, quando eu falo uma coisa muito errada, que eu até insisto com ele, eu falei, pô, me ensina. O marido da minha irmã é americano. Por exemplo, eu engulo muito o artigo A, né? In apple, por exemplo, eu falo, pô, I want an apple. Quer dizer, eu quero uma maçã. Ele não me corrige. O marido da minha irmã, ele fala, Nalva, an apple. Ou o que seja, né? Eu engulo o artigo, meu marido não me corrige. Porque o meu marido, ele fala, não, é grosseiro. O marido da minha irmã quer ensinar ele. Eu falei, eu quero que você mude um pouco, eu quero que você me ensine. Ele não me ensina. Então tem gente como meu marido, não que o marido da minha irmã não seja, é que ele quer ajudar ela no processo e ele é mais livre para fazer, entendeu? Então eu acredito que é assim, tem uns que acham que é muito grosseiro, de corrigir ou fazer qualquer outra coisa, e outros, igual o da minha irmã. Da minha irmã é ótimo conviver com ele. Quando eu tô com ele, como cunhado, ele me ensina mais do que meu marido.